Bom dia, alunos do sexto ano. Toda quinta-feira, é bem cedinho, é 7h30 da manhã, vocês já começam o dia bem. Já começam bem porque é aula de língua portuguesa. Vocês sabem que eu sempre apareço aqui como moderadora, sou a professora Mônica. Vocês viram o título da aula de hoje? É enorme, porque vocês vão aprender muito analisando o texto e seus elementos a fundo. O tema da aula de hoje é análise e interpretação textual. A gente vai falar de elementos do texto, o sexto ano. E as habilidades que vamos trabalhar hoje serão ler e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes. Romances infanto-juvenis, contos populares e de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, poemas, entre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores. Já comecei falando muito. É tudo muito grande assim hoje? Título, habilidade, a gente vai aprender muito, Dani. Bom dia. Bom dia. Na verdade, hoje é continuação da aula passada, que a gente já entrou lá no tema das laranjas. Vamos ver o que eles lembram. Mas hoje a gente vai trabalhar os elementos textuais a fundo, realmente. Então, eles vão ter que acionar a memória e vão ter que prestar atenção aí no podcast, no texto, para conseguir responder. Isso aí, vamos dar um bom dia pro Sidney também, ó, o Sidney aqui, ó. Bom dia, Sidney, a galera do sexto ano ama o Sidney. Conseguiu aí, ó, acertou a mãozinha. Sidney, prepara as mãozinhas aí que hoje eu vou mandar beijo, porque eu não mandei beijo na terça-feira. Então, seguinte, Felipe Soares, que me mandou a atividade, a Esther, que participou e sempre participa das nossas aulas, que ela fez a atividade das palavras cruzadas, a Isadora Araújo, que também me mandou atividade, junto com a Emily Costa, com a Adriana Militão e com o Luiz Gustavo, da Comendador Oliveira Gomes, de Cachoeira Paulista. Conhece Cachoeira Paulista? Não. Também não conheço. Nem a paulista, nem a mineira, não. Nenhum. Enzo Henrique, de Nipoã, eu acho que é assim que fala. Conhece? Não, Também não conheço. Precisamos. E Ana Luísa, que eu tava devendo beijo pra ela. Toda vez que terminar ela falou assim, você esqueceu de novo. Tadinha. Hoje eu lembrei, Ana Luísa, acho que é Manfio, se eu não me engano. Beijos. Bom, vamos lá. Então, objetivos na tela aí. Retomar texto e realizar releitura. Esse re aí foi proposital, tá? Porque o texto, de certa forma, é uma releitura. E, na verdade, nós vamos fazer uma releitura. Vamos ler novamente, foi nesse sentido, tá? Não no sentido de o texto é uma adaptação de algum outro texto. Não, nós vamos ler o texto novamente, só que dessa vez buscando elementos mais a fundo. Por isso do título. Realizar análise e interpretação do texto, tendo em vista os elementos textuais. Realizar análise da imagem. E retomar a importância da legenda e das imagens numa reportagem. Então, olha só, hoje a gente vai, Mônica, retomar várias coisas que nós já aprendemos. Tudo re. Tudo re, praticamente, né? Numa aula só. Então, a gente já vem falando disso há um tempinho. Essa habilidade, na verdade, a gente já vem trabalhando em muitas aulas, porque quem nunca, né? Leitura e interpretação de texto é língua portuguesa. Isso. E aí, a gente vai inserindo outros elementos, certo? Então, bora lá. Tem aí, responda no chat, uma foto bem bonita, dá até vontade de chupar essa laranja, não dá, Mônica? Dá, agora que ela tá grávida, gente, não pode ver uma comida. E ainda sem comer, hein? De jejum tá ótimo. Então vamos lá. Na aula passada, realizamos a leitura do texto Laranjas são benéficas à saúde? É uma pergunta. E aí nós fizemos alguns levantamentos prévios em relação ao texto. O que eles imaginariam que conteria no texto, Mônica? Se seria uma reportagem, uma notícia, um texto de curiosidades, eles levantaram várias hipóteses, né? Muitos falaram, inclusive, que poderia ser um texto de curiosidades também. Achei bem legal. E aí depois nós vimos que o texto não era bem o que a gente imaginava, né? E nem sempre o título também, ele chegava a essa conclusão. Na verdade, Mônica, o que ele fazia? A gente refletir sobre essa questão. Se as laranjas são, sim, benéficas à saúde em relação a tudo que elas têm. Agrotóxico, e aí vai, tá? Isso aí. Então, eu quero que... Já fui dando spoiler, né? Mas é porque eu tô boazinha hoje. Então, vamos lá. O que vocês lembram aí sobre o texto? Qual que era o assunto? Aproveita e comenta aí pra Pro. Vocês gostam de laranja?
Porque tem muita gente que escreveu para mim depois lá, ai, Pro, Já não tem gosto de aluno laranja. respondendo, hoje eles estão rapidinho. O Rian falou uma coisa, será que é verdade, Pro? Sobre um bebê que chupou limão, mas era laranja? Não. Não? Por que que ele escreveu O isso, Ricardo Rian? colocou, eu pensei que seria um texto narrado por um nutricionista. Ó, Ah. foi o que ele tinha pensado na época. Vai ver que ele colocou isso, o Rian, porque ele não viu a aula passada, né? Uhum. E aí ele tá levantando hipóteses, ele tá fazendo isso agora. Tá Isso. certo, Rian, você não leu o texto, né? Muitos acharam que o texto era informativo, mas não era, né? Não. Não, ele É. até trazia algumas informações, mas ele expunha mais do que informava, na verdade. Aí a Sabrina Letícia disse que laranja tem vitamina C. Ah, sim, É mas, sim. mas a gente não comentou no texto. Alguns colocando eu gosto de laranja, que é o Matheus não gosta de laranja. Como pode alguém não gostar de laranja? Ó, aí o Lucas falou os benefícios e os malefícios da laranja. Que mais que nós falamos? A Júlia Garcia. Reportagem sobre laranjas. O Guilherme Isso. lembrou do Isso. gênero. Uhum. Olha, o Davi Benevides, ele fala assim, eu gosto muito da aula, mas faltei a aula passada. Quem faltou na aula passada, gente, não tem desculpa, porque hoje nesse ensino remoto, as aulas ficam lá gravadinhas, tem o canal do YouTube, a playlist do sexto ano de língua portuguesa, é só você ir lá e assistir, porque agora fica tudo registrado, né, Dani? Sim, fica tudo registrado. Muitos comentando aqui da questão dos agrotóxicos, que foi realmente o ponto que a gente mais discutiu, né, em relação à laranja, e não só em relação à laranja, a tudo que a gente consome, Mônica. E a gente levantou até algumas hipóteses com eles. Mas ok, eles lembraram. Eu tô achando engraçado que eles estão aqui. Parabéns pro Dani, gente, mas não é meu aniversário. Ah, eles estão falando que eles não sabiam que você estava grávida, Como Pro. pode, né? Toda aula eu recebo alguma coisa assim. Sim, estou, obrigada. Bora lá, então. Começando aí nossa aula. A gente vai, pode fechar o chat. A gente vai retomar o texto, então, tá? Para quem não estava na aula passada, prestar bastante atenção. Para quem estava, vocês vão ouvir o podcast, mas vão acompanhar a leitura do texto. E aí eu já vou dar um spoiler. Por quê? Os exercícios que nós vamos fazer, querendo ou não, o texto em mãos seria muito importante. Mas como vocês não têm ele em mãos, imagino eu, a não ser que algum professor tenha pego lá na intranet, enviado para eles, enfim... tentem lembrar daquelas palavrinhas que, de repente... Aquelas palavrinhas, não. Aqueles elementos que a gente pode responder numa reportagem ou numa notícia. De repente, o que aconteceu? Como? Como aconteceu? Quando? Quando aconteceu? Quem? Com quem aconteceu? Tenta ir focando no texto e buscando essas informações para ver se a gente consegue responder o outro exercício. Eu estou otimista em relação ao outro exercício, tá? Então, pode soltar o podcast e colocar o texto para eles acompanharem a leitura, por favor? Laranjas são benéficas à saúde? Mogi das Felicidades, 20 de junho de 2020, da sucursal de Campinas, repórter Silvia Helena Soares. Nossa equipe visitou recentemente uma das cidades que está entre as 10 que mais produzem laranja no estado de São Paulo. A produção da cidade, de acordo com dados divulgados em sites especializados em 2017, superou a marca de 500 mil toneladas. Essa produção quase que total é destinada à indústria de sucos que atende tanto o mercado interno quanto o mercado externo. Porém, para se ter uma produção tão alta e de qualidade, o segredo é a prevenção das pragas que atacam as laranjeiras. Dentre elas, as mais comuns são ácaro da falsa ferrugem, mosca branca, minador dos citros, formiga e o pulgão. Estas últimas bem conhecidas por muitos. Mas como os produtores evitam essas pragas por pomares? Nos pomares? Como evitam que o pomar seja dizimado e cause um prejuízo enorme não só a eles, mas para a própria economia? Bem, ter um suco de laranja fresquinho para saciar a sede, ou mesmo uma laranja para chupar quando bate aquela vontade, tem seu preço. E não é só aquele que se paga no supermercado na hora da compra. E o preço pode ser muito alto. Haja vista que para conseguir uma produção de qualidade que chegue à mesa do consumidor, muitos litros de defensivos agrícolas contra as pragas precisam ser utilizados. É isso mesmo. Para você beber seu suco ou chupar sua laranja, foram precisos litros e litros de defensivos agrícolas, conhecido também como inseticidas, para que todas essas pragas fossem combatidas e não comprometessem a produção. Você acha que quando está consumindo a laranja, está consumindo apenas laranja? E o que mais pode estar por trás de uma produção tão farta de laranja?
Silvelena Soares, texto elaborado especialmente para esta atividade. Ok, ok. Então, vimos o texto aí novamente, certo? Agora, vamos para as questões. Então, releia a reportagem e localize as informações abaixo. Então, temos aí, laranjas são benéficas à saúde? O que esse texto fala? Então, vamos lá. Aí eu O que fiquei ele passada, aborda? fiquei passada com esse texto. Aliás, eu já ficava pensando em coisas assim, sabia, Dani? Será que a gente tá só comendo tomate? Só comendo morango? Só tomando a A laranja? gente falou, inclusive, das pessoas que moram no interior que têm a possibilidade de ter esse alimento mais fresquinho, né? Isso. Mais natural, livre do agrotóxico, porque muitas vezes plantam. E aí, muitos alunos mandaram mensagem para mim: Pro, eu planto, Pro, eu moro. A Isa mandou: Pro, eu moro em Socorro, ficar fazendo inveja pra gente Ai, aqui. cadê? Eu esqueci o nome do irmão do Cauã, aluno meu do 9º ano, que ele tira fotos, ele tira fotografia. E no quintal da casa deles tem um cajueiro que deu caju amarelo. A coisa mais linda. Você tá aqui no chat? Fala pra gente, dá um oi, ele é do 6º ano, irmão do Cauã, do 9º ano. E já tem aluno aqui falando assim, ai, ainda bem, porque eu não gosto nem de fruta nem de legume. O Não é Thiago ainda Carvalho. bem, gente, né? Na verdade, você tem que consumir frutas e legumes. Não adianta achar que só comendo arroz e feijão você vai ter os nutrientes necessários para uma vida saudável. Mas tem esses cuidados, a gente tem que repensar nisso também. Por isso que tem que lavar bem o alimento, muitas vezes retirar a casca, né? Desinfetar. Exatamente. Hoje a gente tem até alguns produtos para colocar de molho, para lá. Eu Tem. coloco até detergente. Quando é o meu marido acha que eu sou louca. Eu acho que você é. Eu tô Eu com ele. coloco detergente, às vezes deixo de molho. Mentira! Juro. E Na aí depois fruta? eu. Em tudo, salada, Ah, para, fruta. E eu Dani. coloco aquele. Sabe aquele líquidozinho? O quê? De detergente? Do quê? Não, como é o nome? Clorico. Ah, Clori isso qualquer daí sim. coisa. Isso Né? daí Então eu ponho sim. aquilo e ponho detergente. Aí eu deixo ali de molho. Aí depois eu lavo bem, obviamente, que sai o sabão, gente, né? Igual às vezes eu esfrego fruta. Porque acho que na Mas o gravidez a gente sabão vai não é, ficando mais louca. mas o sabão não é pra gordura? Tem gordura ali? Ah, mas eu limpo tudo, Mônica. Eu sou louca. Eu limpo tudo. Olha, E aí eu como bem a fruta e tudo mais. Então vamos lá. Voltando ao texto aqui que eles estão rindo da voltando. gente, né? E muita gente falando, Pro, você vai ser substituta. Gente, a nenê, porque é menina, é só para ano que vem. Isso. Relaxa que estamos juntos aí até o É final que do ano. vai ser legal que eles vão ver o balão crescendo Daqui a até pouco eu vou acabar as estar aulas. sentada aqui atrás. Eu tô sentada lá atrás. Não vou caber na mesa. Bom, vamos lá. Então, quando aconteceu aí essa reportagem, com quem aconteceu, tá? Dá para saber? Eles citam alguma pessoa, alguém, enfim. E onde aconteceu? O onde era um pouquinho mais cheio aí, né? Mas dá para a gente tentar resumir. Então, tentem localizar essas informações. Eu vou dar 2 minutos e foca na aula, porque hoje a gente já conversou muita coisa que não é da aula, certo? 2 minutinhos para vocês tentarem responder.
E aí, Mônica? E aí que eu tô achando que a galera é muito curiosa, porque ficou mais da metade da galera falando sobre a gravidez da professora. Isso porque eu E a já fiz laranja? uma observação que eu comentei hoje, porque eu não comentei nenhum dia, E né? a laranja? E a laranja? E a laranja, gente? A notícia, gente? A reportagem, gente? Ó, bora lá. Tem algumas respostas aqui, tá bom? Bora lá. Olha, primeira, o quê? O que se passa ali naquele texto? Vários responderam sobre os agrotóxicos da laranja. Inclusive, peguei uma aqui do Gabriel. Quando? A Érica disse 2017, não foi? Foi. Mas tem aluna aqui que pontou 2018, João Pedro. Então, a gente vai ver se é 2017 ou 2018. E quem? Quem eram os envolvidos ali? Quem eram os envolvidos? Aliás... Ai, essa daí eu não achei quem são os O envolvidos. Kevin colocou com quem? Ele colocou com a plantação. Olha só. Ele foi levantando hipóteses, Teve aluno de que repente. respondeu, teve gente que colocou assim, quem são os envolvidos? As laranjas, ora. Não, Eu amor. amo vocês, gente, vocês são legais demais. Quem são as laranjas? O Marco Aurélio responde, onde se passou isso? No interior de São Paulo. Tá, E então aí? vamos lá. Eu vou voltar aqui ao texto, eu acho que é melhor. Então, seguinte, o que aconteceu no final do texto, ou do que se trata essa reportagem, a gente acaba enfatizando bastante a questão dos agrotóxicos. Na verdade, é aqui, ó, não é nem no final do Deixa eu texto. só falar uma coisa. Tá vendo que tá escrito ali, ó, da sucursal de Campinas? Teve uma aluna aqui que ela foi super, olha só, ela foi super, prestou bastante atenção, super atenta, Rafaela Tavares. Ela colocou aqui uma fazenda que produz laranja para vender. Ah, não, tô pensando que era da resposta que ela colocou Campinas. Ela falou que é o tio dela que tem uma fazenda que vende laranja lá em Campinas. Eu tô pensando que ela tava falando do texto. Eu não tinha lido direito. Ela só está contextualizando. Então, Mas volta que aqui, legal. ó. Olha ali no primeiro parágrafo. A produção da cidade, de acordo com os dados divulgados em sites especializados em 2017. Então, temos a data ali. Porque está falando das cidades que produzem a laranja. Aí, no segundo parágrafo, fala lá da produção, só que fala da questão que é uma produção alta e de qualidade, mas aí fala das pragas, né? E cita vários nomes de pragas ali, né? Ácaro da falsa ferrugem. Ah, teve gente que procurou as pragas, inclusive me mandou, tá? Eu comento amanhã. E aí depois fica, como evitar, então, que esse pomar seja dizimado? Aí que entra a questão do agrotóxico, né? E aí ele faz os questionamentos. Será que o suco de laranja vem bem fresquinho? Ou não? Será que o que você consome é só laranja? Ou não, né? Então, aqui voltando para o texto, o que aconteceu? A gente está falando do quê? Do uso de defensivos agrícolas em plantações de laranja, que podem ser um risco aí à nossa saúde, certo? Quando? Em 2017, que é quando ele cita ali. A reportagem foi para 2020, mas ele cita 2017. Com quem, gente? Quem que foi afetado com tudo isso? Os produtores de Os laranjas. produtores de laranja, Não as exatamente. laranjas. E onde? Uma cidade produtora de laranjas. Aqui ela está colocando uma cidade, mas poderíamos mencionar várias cidades que a gente até comentou na aula passada. Posso só falar uma coisa Pode. que eu achei super interessante? Eles são do 6º ano, então é bom vocês já se atentarem a isso. Essa questão de campos semânticos, sinônimos e tal. Olha que interessante ali. O que aconteceu? O que foi retratado? O uso de defensivos agrícolas. Quando a gente fala defensivos agrícolas, são coisas que defendem ali a A gente agricultura. falou isso na aula passada. Não é? E são agrotóxicos, na verdade. A gente falou, eu até comentei para Ah, eles eu a não questão tava do aqui, eufemismo. desculpa. Não, é bom você relembrar. Até comentei a questão do eufemismo, né, Mônica? Aham. Que o defensivo agrícola soa mais bonitinho. Isso. Parece que é um bem para nossa saúde, que Isso. está defendendo. E o agrotóxico não, mas são a mesma coisa, né? Que coisa. Então a gente usa assim alguns termos para parecer, mas na verdade é agrotóxico. E se a gente quer uma produção em alta, na verdade com alta demanda, a gente acaba utilizando agrotóxico, porque são muitas pragas. Se você não quer, você vai para o produto natural, que é o orgânico. Isso. E aí é muito mais custoso também, porque o Uhum. custo para consumir, primeiro que é uma produção menor, enfim, né? E aí muitos comentaram, aqui em casa é só orgânico, porque eles que plantam. Eles plantam, Comentaram eles no cuidam. chat também. Exatamente. Aí, continuando, eu já dei uma dica, eu já ajudei aí, hein? Agora eu quero ver a 3 e a 4. Qual parágrafo que estava essa informação? O quando
qual parágrafo que estava essa informação, o quem, qual parágrafo que estava essa informação e o onde. Essa atividade que vocês estão fazendo está realmente na apostila, ok, pessoal? Então, vocês podem encontrar lá quem tiver a apostila. Não sei a página, situação de aprendizagem 3, mas aproveita aí e olha o texto. Então, coloca para Pro aí qual parágrafo. 2 minutinhos, tá? Coloca o quem e o que para eu identificar e o parágrafo. Não precisa escrever parágrafo, só coloca primeiro, segundo, terceiro, que aí a gente identifica, certo? 2 minutinhos. Vamos fazer uma pausa dramática aqui. Vocês estão fazendo errado. Vocês têm que localizar a informação em cada parágrafo. Então, é o seguinte, ó. Acabamos de localizar essas informações. Coloca na tela aí para eles. Presta atenção, sai do chat, que depois não entende aí não consegue escrever. Então, acabamos de localizar lá. O que está falando a reportagem? Sobre o uso dos defensivos agrícolas. Em qual parágrafo temos essa informação? Eu já dei a dica, eu mostrei, eu voltei no texto. Então, vocês vão colocar lá, o que? Parágrafo tal. Depois, quando? Que foi em 2017. Qual parágrafo? Se vocês só colocarem para Pro, igual vocês estão colocando aqui, parágrafo 2, parágrafo 1, eu não sei do que vocês estão falando. Então, eu preciso que vocês localizem a informação em relação ao que se pede. Então, o que? Eu vou deixar até nessa tela que eu acho que é melhor para vocês lembrarem. E coloca o parágrafo, tá bom? 1 minutinho. Ai, como eles estão dispersos hoje, hein, Ai, Mônica? gente. É Deus porque, do céu. eu não sei, ó. Tem aluno perguntando qual é a página, prof. Gente, está lá na intranet, lá na biblioteca. Mas eles não têm acesso. Só quem tem acesso à intranet é o professor. Ah, tá. Então, vou aqui fazer um apelo. Faça. Professores queridos do meu coração, eu sei que está na intranet porque eu baixei, tá? Então, agora eu estou falando com propriedade de causa. Eu não sei se vocês receberam esse material ou não. Essa informação a gente não tem, certo, Mônica? A gente não recebe essa informação. Então, é assim. Eu sei que tem esse material na intranet. Eu ainda relutei muito em colocar essa atividade, porque eu fiquei pensando, é mais difícil em relação ao chat, só que sim, é uma atividade que eu acho bastante importante, porque na sala de aula nós pegaríamos o texto, nós esmiuçaríamos o texto, riscaríamos as partes, para eles entenderem realmente como é que funciona, qual que é a estrutura, né? Uma notícia, uma reportagem, muitas vezes apresentam esses dados, a notícia quase sempre. Né? A reportagem, às vezes, dependendo de como ela vai funcionar. Se ela vai ser mais opinativa, mais expositiva. Mas eu achei uma atividade interessante para fazer os nossos alunos irem um pouco além, tá? Então, é assim, tem esse material, vocês vão fazer o seguinte caminho. Entra lá na intranet com seu e-mail do servidor.
Depois vocês vão lá, coordenadoria, COPED, biblioteca. Depois disso, se eu não me engano, é material de apoio. E aí tem lá volume 1, volume 2 e volume 3. O volume 3 do sexto ano está completinho. Eu estou olhando o do professor, o do aluno eu não sei. Mas, de repente, vocês conseguem enviar para o aluno de vocês de alguma forma, com alguma plataforma. Eu não consigo fazer isso, gente, eu adoraria. Mas, infelizmente, a gente fica de mãos atadas em relação a algumas coisas. E os alunos também, Dani, porque a Isadora já está falando assim, professora, eu não sou uma máquina, eu não vou lembrar. Pois Tadinha. é, então, mas aí, Isa, o que que a gente tem que fazer? Trabalhar a escutativa. Eu não faria essa atividade com um texto novo. É um texto que a gente trabalhou na aula passada. O que que a gente tem que trabalhar? Eu sei que é mais difícil, eu sei que a pandemia a gente está estudando dobrado, de certa forma, mas tentar, de repente, rever alguma aula, rever o texto, embora eu sei essa dificuldade, eu não estou dizendo que eu não sei não, tá bom? Mas a gente tem que tentar, vocês têm que ir além. Vocês já me deixaram tão orgulhosos na sexta passada, não foi, Mônica? É verdade. Da atividade que a gente fez tão rapidinho, bate Caça-palavras. pronto, caça-palavras. Então, assim, vocês conseguem. Pensem nisso, vocês conseguem. Podem não estar conseguindo agora, mas vocês são capazes, certo? Então, vamos lá, Mônica. Bora. O que a gente achou aí? Porque tivemos que caçar as respostas. Eu acho que tem aluno até que está chutando, está respondendo o quem está no quinto parágrafo. No primeiro parágrafo fala do agrotóxico da laranja, no quarto fala a cidade produtora de laranjas, o que está no primeiro, o quando está no segundo. Aí tem aluno falando o que está no segundo parágrafo. E aí a gente não tem uma uniformidade, está bem desconexo ainda, Tá, Dani. então vamos fazer o seguinte, vamos voltar pro texto? Bora. Hoje eu deixei bem pouco slide porque eu sabia que isso ia acontecer. Então, ok. Quando eu coloco lá, ó. Lê a primeira parte para mim, Mônica, por favor. Bora. Nossa equipe visitou recentemente uma das cidades que estão entre as 10 que mais produzem laranja no estado de São Paulo. A produção da cidade, de acordo com os dados divulgados em sites especializados, em 2017 superou a marca de 500 mil toneladas. Então, temos uma data ali, certo? Quando que eles visitaram? Quando que tá falando dessa produção? Em 2017. E aí é o Quando? Então, quando está no primeiro parágrafo. Anotem aí. Aí, continuando. Ainda temos mais, porque ele está falando onde a Isso. produção da cidade. Pode não mencionar exatamente, mas fala ali, ó, de uma das cidades que estão entre as 10 que mais produzem. E quando ele colocou quando lá no nosso texto, colocou uma das cidades, né, entre as 10 produtoras de laranja. Então, nós já temos lá o onde e já temos o quando. Onde e o quando. O onde e o quando no primeiro parágrafo. Aí, o segundo parágrafo, eles vão falar das pragas, certo? Então, até aí que a gente já tinha lido. Aí, olha o terceiro parágrafo. Bem, ter um suco de laranja fresquinho para saciar a sede, ou mesmo uma laranja para chupar quando bate aquela vontade, tem seu preço. E não é só aquele que se paga no supermercado na hora da compra. E o preço pode ser muito alto. Haja vista que para conseguir uma produção de qualidade que chegue à mesa do consumidor, muitos litros de defensivos agrícolas contra as pragas precisam ser utilizados. Aqui é do que? O que o texto fala, que é dos defensivos agrícolas. Onde está? Terceiro parágrafo. É terceiro parágrafo? Terceiro. Muito bem. Primeiro, segundo, terceiro parágrafo, tá? E o onde? Onde está o onde? Que aí a gente já mencionou onde, né? Agora falta o quem, certo, Mônica? Não, acho que o quem tá nesse daí, Dani. O É quem, que é a laranja, tal, falando sobre os... Eu acho que e o agrotóxico menciona, isso. porque na verdade só levanta a hipótese. Obrigada, Isso. Mônica. Ó lá, tá falando lá embaixo no quarto. Perfeito. O quarto que fala realmente dos defensivos agrícolas e dos agrotóxicos. Então, o quem a gente mantém no terceiro parágrafo e o que a gente coloca no quarto parágrafo. É um pouco confuso? Ler texto é assim. A gente tem que coletar informação. Vocês já devem ter feito alguma atividade lá com o professor de vocês que ele pergunta: localize a informação tal em tal parágrafo, ou onde está tal informação. E vocês têm que localizar lá no parágrafo, né? Muitas vezes a gente dá dica, palavra-chave e tal. O ano é uma palavra-chave, por exemplo, para indicar quando aconteceu. Né? De repente, um local indica onde aconteceu. Se tivesse o nome de uma cidade ali, eu tenho certeza que eles iriam na lata. Sabe o que eu acho que também confunde? O que é legal deste exercício? Que
os professores com certeza podem tentar fazer novamente, que eles vão quebrar a cabeça novamente. Não tem importância que já viram o Sim. texto na aula anterior e E nessa, até fazer Dani. outras perguntas, Não, né? o que eu Para acho fazer eles irem para essa é, informação. o que eu acho mais interessante que a gente acabou confundindo aqui também, que olha só, nós somos seres humanos, como a Isabela falou, não somos máquinas. O que e o quem da notícia confunde bastante. Então, o legal é fazer uma leitura apurada e falar o que está se tratando aqui e quem são os envolvidos ou quem está sofrendo esse ou quem. Então, é muito interessante vocês relerem, refazerem aí com os professores de vocês, aí no Google Classroom da vida, para observar bem, porque aí, se você souber quem é o que e o quem, você vai direitinho localizar, se é no quarto, no terceiro, como a gente agora estava discutindo, né, Dani? Sim. É bem legal eles fazerem Exatamente. novamente. E aí nós temos os parágrafos que nós acabamos de mencionar, certo? Aí, próxima Ah. atividade. Aí, aqui eu já coloquei uma parte do texto, tá? Analise o trecho retirado do texto e localize a informação essencial e a secundária, tendo em vista o título: Laranjas são benéficas à saúde. Eu fui muito audaciosa aqui, porque a gente faz isso no 9º ano, né? É, Localize lá a ideia central e a ideia secundária, Aham. né? Então, neste trecho, qual é a informação mais importante que nós temos aí neste trecho? Qual é a informação essencial? Que eu bato o olho e falo, nossa, isso é essencial para eu entender. E qual poderia ser uma informação secundária aí em relação a esse trecho? Um minutinho só. E aí vocês colocam para mim assim, do começo da palavrinha até o fim, qual é a essencial? Vamos dividir. Uma parte coloca essencial, outra parte secundária, para todo mundo não colocar a mesma, tá bom? Um minutinho. Vamos lá. Hoje vocês estão complicados, né? Porque não é uma atividade tão lúdica. É uma atividade com texto. Parece até que a gente está na sala de aula, Pois Mônica. é, pois é. E aí, será que eles olha, conseguiram localizar a informação importante? grande parte colocou a palavra laranja, gente. Lembra que a professora falou? Era para vocês terem colocado assim, da primeira até a última, porque quando a professora pergunta assim, qual foi a informação essencial, a informação não é a palavra laranja, é a palavra-chave essa daí. Só que a informação é um período, uma frase, uma oração que dá ali pra gente a informação principal e depois a secundária, a essencial, como ela pontuou ali. Então, todo mundo colocou laranja. Temos a aqui maioria. a Ana Luísa que colocou a produção quase que total destinada à indústria de sucos, que ela colocou a primeira parte, e o Diogo colocou a produção da laranja, que pode ser tanto a primeira quanto a segunda parte. Eles focaram na produção. Ó, Realmente é sobre a produção. O Gabriel Gonçalves falou que a essencial é sobre produção de laranjas e a secundária sobre os Tá, agrotóxicos. aí vamos lá. Agora, pausa dramática. Mônica, o que falava o texto mesmo que a gente comentou tanto? Sobre o quê? Os defensivos agrícolas. Sobre os defensivos agrícolas. Para eu usar defensivo agrícola, significa que tem que ter o quê? Praga, É isso. né? Senão eu não vou precisar usar o defensivo Isso. agrícola. Isso. Se eu não tiver nenhuma praga invadindo a minha plantação, então onde que está a minha informação principal aí, tá? A essencial, olha ali, dá para ver? Pode colocar para eles na tela, tá? Muito legal de azul. isso, Pro. Para ter uma produção de alta qualidade, o segredo é a prevenção de pragas que ataquem as laranjeiras. Aqui, querendo ou não, eu não estou dando a informação do que eu vou falar? Isso.
Olha que interessante. Ah, por que tem o defensivo agrícola? Porque tem a laranja? Não, porque tem a praga. Porque tem a praga. Então, o meu texto, querendo ou não, ele começa a montar a reportagem, primeiro falando da produção da laranja, Isso. nas cidades, né? Em 2017, lá nas 10 cidades que mais produzem laranja. Aí, depois, eles vêm falando da produção da laranja, das pragas, para aí falar do consumo da laranja para o consumidor, para chegar onde ele quer, que são nos defensivos agrícolas. E olha só, a professora falou tanto sobre releitura. Toda leitura é uma releitura. Se vocês relessem ali, iam ver. Exatamente, agora As estava o pragas. trecho. E a informação secundária, que alguns colocaram aí, a produção quase que total destinada à indústria de sucos, que atende tanto ao mercado interno quanto ao mercado externo. Por quê? Quando eu uso o defensivo agrícola, o agrotóxico, eu consigo ter uma produção quase que total, certo, Mônica? Certo. Porque a minha produção anda. Se eu não tivesse a praga, eu não precisaria do agrotóxico, do defensivo agrícola, talvez também poderia ter uma produção total. Mas se eu não tivesse o defensivo agrícola, eu teria uma produção total? Talvez não. Talvez não. Ao que o texto indica, não, né? Exatamente, que minha produção poderia cair por terra e não vingar, certo? Ok, aí vamos fazer isso aqui aberto, que tem 4 minutinhos. Pode abrir o chat. Quais são as principais preocupações expressas na reportagem em relação ao cultivo da laranja? Olha que eu já dei tanta dica. Qual que são as principais preocupações aí que foram comentadas na reportagem em relação ao cultivo da laranja? Qual que é a principal preocupação que deixa para a gente, inclusive, né? Em relação aos agrotóxicos? Vamos pensar aí, povo. E a 2, na sua opinião, essa imagem poderia ilustrar a reportagem? Laranjas são benéficas à saúde? Temos aí um pé de laranja. É, gente, olha, a foto, vou fazer a descrição. Posso, Dani? Pode. Ela tá meio escura, assim, porque parece que não estava batendo tanto sol direto, estava meio na sombra. É uma árvore, ela tem os galhos, né? Ela não é, o tronco não é muito grande, ela é bem fina. Os troncos têm bastante laranja, as laranjas estão amarelinhas e tem bastante folha, as folhas estão verdinhas. Muitos estão respondendo aqui na Mônica, Ah. praga. Muitos. Mas, na verdade, não é isso. As preocupações Alguém colocou aqui, ó, a expressas. saúde. Ah, aí sim. Alguém colocou aqui a saúde. Não lembro quem que acabou de passar. Isso, a Maria Gisele. A saúde e o meio ambiente. O meio ambiente. O meu PPT deu um erro aqui. Aê, foi. Então, olha lá, a resposta na tela. Embora se reconheça a necessidade do uso de defensivos defensivos agrícolas, né? Tais produtos são nocivos à saúde das pessoas. Então, Isso. é uma preocupação que está expressa, porque quando faz levantamentos lá, será que você está consumindo só laranja? Gente, e fora que o título é Laranjas são benéficas à saúde? Eles estão preocupados. Exatamente. Então, e a 2 aí, na sua opinião, essa imagem poderia ilustrar a reportagem Laranjas são benéficas à saúde? Sim, né? Porque temos ali um pé de laranja, que é onde começa a nossa produção, né, Mônica? Muitos falaram que sim também. Então, ela poderia, sim. Agora, se eu fosse dar uma legenda para essa foto, Ai, qual agora bora lá. legenda, sem ser o título da reportagem, qual legenda eu poderia dar para essa foto? Foca só na foto agora, tá, gente? Esquece aí, de repente, o agrotóxico, as outras coisas. Vamos lembrar da aula que a gente trabalhou legenda. Qual legenda? Vamos lá, bora, porque tá acabando a aula. A legenda, gente, não tem nada de Brown Stars aqui, vou parar com isso. Lembra que tem os moderadores que ficam olhando o que vocês escrevem, viu? Depois vocês vão ser pegos aí, vão contatar os paizinhos de vocês, vocês não Olha vão que gostar. linda Alice de Oliveira. Laranja bonita, saúde sem doença. Bom. Bonitinha. A Thalia colocou o pé de laranja grande. Meu A pé de Tayla, laranja, a Beatriz. Tayla. Mirela, as laranjas são benéficas e sim, tem vitamina C. Bonitinho também. Muito bem, amores. Então é o seguinte, por hoje foi só, tá? A atividade é o seguinte, que tal aproveitar o conhecimento que você tem sobre textos verbais e utilizar algum outro, além do proposto, tá, no texto, para ilustrar a reportagem. Textos não verbais, perdão. Pode ser fotografia, gravura, desenho ou pintura. Então, tenta ilustrar com alguma foto, pode ser até uma fotografia aí da casa de vocês. Sim. A reportagem que nós fizemos. E não esqueçam de avaliar a aula aí. QR Code, o link tá aí. Hoje foi uma aula um pouquinho diferente.
E eu percebi que vocês precisam dar uma melhoradinha em relação a isso. Eles podem refazer, rever essa aula. Exatamente, contar com o professor aí para de repente repassar essa aula, tentar mudar de alguma forma as questões, porque é uma aula que precisa ser dada, né, gente? Leitura e interpretação de texto. Se eu não entendo o meu texto, eu não entendo a informação, eu não sei o que ela quer me dizer, buguei, né, Mônica? Isso aí. Então é isso. Não bugues, Pois estudes. não bugues, estudes. Beijos e até amanhã. Beijos, Mônica. Beijo, obrigada pela aula, gente.